Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos aprender um pouquinho mais sobre as famílias, né? Antigamente, as primeiras famílias, elas viviam se mudando de um lugar para o outro em busca de alimentos. E aí o que acontece? Quando esses alimentos acabavam, né, naquela determinada região, eles se mudavam para um outro lugar em busca de outros alimentos. Só que aí, com o passar do tempo, as famílias, elas resolveram cultivar os alimentos, né? E aí não precisavam mais ficar se mudando de um lugar para o outro em busca dos alimentos. E aí elas também criaram as suas próprias moradias, que aí facilitaria, no caso ali, a vida delas, né? E não precisava estar mudando frequentemente. Muito bem. E aí surgiram, então, as novas famílias e novas histórias. Aqui, olha só, as famílias, elas já vivem em moradias fixas, né? Hoje as famílias já têm ali a sua moradia fixa, o seu endereço. E aí, quando elas querem, olha só, quando elas precisam de alimentos, elas não precisam mais se mudar de um lugar para o outro. Quando elas precisam de alimentos, elas vão até o supermercado, né, para poder comprar esse alimento. Então, peraí, quer dizer que as famílias, então, não se deslocam mais de um lugar para o outro, tia Sumária? As famílias ainda se deslocam sim, só que aí elas se deslocam por vontade própria ou quando precisam, né, sair por algum motivo. Por exemplo, olha aqui, digamos que a família aqui, ela conseguiu um emprego em um outro lugar, em uma outra cidade. E aí então ela vai se mudar, né, daqui para morar numa outra cidade. Uma outra situação aqui, ó. Digamos que a família, ela perdeu, né, a sua moradia por desastre natural e aí ela decidiu ir morar próximo aos seus parentes. Então essa família vai se mudar e vai morar numa outra cidade, ok? Enfim, um lugar para viver. Muitos e muitos anos atrás, antes mesmo dos seus avós nascerem, muitas pessoas, olha só, várias pessoas de vários lugares do mundo navegaram em direção ao Brasil, né, que é o nosso país. Essas pessoas, elas acreditavam que ao chegar aqui, ó, no nosso país, elas teriam uma oportunidade de emprego, né, e uma melhor condições de vida. E essas pessoas que estavam saindo aqui, ó, deslocando para o nosso país, elas vinham fugindo de guerras, fugindo da pobreza, da fome, né? E aí elas acreditavam que ao chegar no Brasil, elas teriam uma condição de vida melhor. E aí o que aconteceu? Essas famílias que chegaram até o nosso país, elas se casaram com as pessoas que já moravam no nosso país. E aí criaram novas famílias e novas histórias. Essas famílias, né, eram italianos, alemães, portugueses, espanhóis, japoneses, poloneses, russos, sírios, libaneses, gente de todo lugar. E aí, a história continua. Muito bem. Tudo tem história, não é mesmo? Tudo tem história. Em geral, as histórias das famílias estão registradas em fotos, cartas, documentos, móveis e objetos que são passados para gerações seguintes. Veja bem, muitas famílias, né, gostam de tirar fotos e essas fotos, elas guardam como recordação para mostrar futuramente para os seus netos, para os seus bisnetos. E atrás dessa foto sempre tem uma história, né? Quem é que estava na foto nesse dia, né? Sempre tem uma história atrás dessas fotos. E outras famílias, elas preferem guardar as suas histórias através de objetos. Olha só, a minha sogra mesmo, ela tem um jogo de char, né, um bule, que era da avó dela. E aí a avó dela passou para a mãe dela, que passou para ela. E aí tem uma história atrás desse objeto.
ela conta que todas as tardes, né, a avó dela não gostava de tomar café. Ela não tomava café, então ela servia chá nesse bule, olha só, num bolinho parecido com esse, ó. Então toda tarde ela gostava de tomar chá. Então sempre tem uma história atrás do objeto. E você sabia que você também tem uma história? Desde que você nasceu, né? Com certeza essa história está registrada em fotos, né? Em roupinhas, em alguns brinquedos. E quem pode contar melhor essa história para você são seus familiares, tá bom? Muito bem, então só revisando, né, o que nós estudamos até aqui. A família é um projeto de Deus. Foi Deus quem criou a família, ok? E é o primeiro grupo no qual fazemos parte, certo? As pessoas sempre viveram em famílias. A primeira família, né, foi composta por Adão e Eva, certo? E a família atual é eu, você e os nossos familiares. A família, ela precisa de amor, de carinho, de união, respeito, amizade, alegria, honestidade e harmonia, para que viva feliz, tá bom? Muito fácil, né? Para casa, a tia Simara vai mandar para vocês o livro de história, tá bom? Página 30, 31, 32, 35 e 36. Por hoje é isso. Fica com Deus.